Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Luciana e eu falo agora com os alunos do quarto ano A, B e C. Nossa aula se inicia sempre com uma leitura e hoje eu vou fazer uma leitura desse livro aqui, Histórias Africanas para Contar e Recontar. É uma coleção de Rogério Andrade Barbosa e ilustrações de Graça Lima. Esse livro aqui é cheio de contos. Contos são gêneros que as pessoas contam de geração em geração. São parecidos com lendas, são histórias que as pessoas contam para se divertir, para passar tempo, para explicar algum fato, mas sempre com uma pitadinha de coisas que não são verdadeiras. Eles explicam o real com coisas irreais. É o caso desta história que eu vou ler para vocês. Por que a girafa não tem voz? Essa é uma história que os africanos costumavam contar em rodas assim, e foram passando os costumes de pai para filho, de filho, e foi assim sucessivamente. Houve uma época em que os animais da floresta falavam todos a mesma língua. A girafa gostava de se vangloriar, dizendo que era a rainha dos bichos, porque tinha o pescoço mais comprido. Como era mais alta que os outros, costumava ficar olhando para o céu e conversando sozinha, consigo mesma. Os outros bichos logo começaram a se irritar com essa mania da girafa, especialmente na hora em que tentavam tirar uma soneca depois do almoço. Irritados, começaram a traçar um plano para silenciar a chata da girafa. O leopardo foi até a grandalhona e a provocou. Você fica aí contando vantagem o dia inteiro, mas tem coisas que você não sabe fazer. A girafa, que era muito atrevida, gritou: O que, por exemplo? Correr mais rápido do que eu, desafiou o veloz leopardo. Aceito, respondeu a girafa, sem pestanejar. Me avise a hora e o lugar. O dia da corrida foi logo marcado. O leopardo, certo que ia vencer, convocou todos os animais da floresta para vê-lo derrotar a grandalhona. Os bichos acorreram para se divertir e torcer pela derrota da girafa. Assim que foi dada a largada, os dois saíram em disparada, lado a lado, mas logo o leopardo tomou a dianteira. Corria tanto que acabou chocando-se contra uma árvore e teve que abandonar a competição. A bicharada ficou muito decepcionada ao ver a girafa se tornar a campeã. Depois da vitória, ela ficou mais faladora ainda. Vou mostrar para vocês aqui o leopardo dando uma trombada com a árvore e a girafa rindo dele. Ninguém mais tinha paciência para aguentar aquele blá, blá, blá. Até que o macaco, esperto como ele só, resolveu dar um jeito na questão. Ele tirou um bocado de resina de uma árvore e misturou na ramaria que a girafa costumava mastigar. Depois escondeu-se, esperando a falastrona chegar para comer. As folhas prenderam-se no comprido pescoço da girafa, e por mais que ela tossisse e cuspisse, ficaram grudadas na sua garganta, calando-a para sempre. Daí em diante, seus descendentes passaram a nascer sem voz. Esse é um conto africano
que não é verdadeiro, é lógico, os bichos não falam, mas foi uma maneira que eles acharam uma historinha para ilustrar por que a girafa não fala. Outros contos aqui são muito legais dentro desse livro aqui, que eu vou em outros dias, em outros momentos, ler para vocês. Até! Crianças, esse é o livro de português que vocês receberam para atividades essa semana. Notem que nós marcamos as páginas e deixamos algumas. Eu gostaria que vocês tivessem esse exercício em casa de folhear e ver como o livro é bacana, como ele se divide em capítulos, como é separadinho tudo em ordem para vocês. Ele foi pensado nos alunos. Ler e escrever é uma viagem. Essa introdução aqui é para vocês ler e conhecer o livro, a importância da leitura, de atividades. Aí tem um pouquinho da história da leitura e da escrita que vocês podem estar folheando. Tem alguns modelos de que usamos, de escrita que usamos. Isso tudo aqui é para vocês estarem observando, lendo em casa, tá? Para estar valorizando esse instrumento que é muito legal para nortear os trabalhos pedagógicos, tá? Principalmente na língua portuguesa e também nas outras disciplinas. Crianças, por favor, peguem o livro de vocês na página 18. A professora vai ler para vocês o texto a ser trabalhado nessas páginas marcadas para esta semana. Como vocês estão vendo em cima aqui, ó, leitura em prosa. Prosa, como já dito, é uma leitura corrida, marcada por parágrafos, sinais de pontuação, começo, meio e fim. É uma narração, prosa. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembra de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merece. Fábulas de Esopo, olha aqui embaixo, aqui ó, tradução de Heloísa Jahn, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1994, ok? É em cima deste texto que vocês vão fazer a atividade da página 19 e 20 que eu vou explicar agora. Crianças, como é a primeira atividade no livro didático, eu vou ajudar vocês para ficar mais explicadinho e mais fácil. A primeira coisa que tem aqui em cima, ó,
é uma biografia de Esopo, o criador das fábulas. Lembra que eu já conversei com vocês? É só para saber mais, não precisa copiar nada, é só para ler. Depois tem compreensão do texto, interpretação e compreensão do texto. Quando tem essa figurazinha aqui, é para a gente só pensar, discutir com os colegas. No caso de agora, nós vamos discutir, vocês vão falar com os pais, com os irmãos. Qual foi sua primeira impressão ao ler o texto? O que você achou? Se gostou? É só para pensar, não é para responder. Lembrando que essa atividade é no livro. 2. Escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Tempo é quando aconteceram os fatos. Num tempo, num belo dia, vai lá no texto e recupera. Lugar, nesse texto aí, ele não fala do lugar, mas a gente pode imaginar. Possivelmente vocês vão escrever no campo, na floresta, vão imaginar e vão escrever aqui. Não está claro no texto. Personagens, aí está bem claro no texto quem são os personagens principais. No 3, ele vai falar a fábula com os colegas e observem o texto. Releia a fábula com os colegas e observem o texto. Você vai reler sozinho. Aqui está dizendo para você, ele está afirmando a fábula, a fala do narrador, quem está contando a história. No começo não tem nenhum bichinho falando. Quem está falando é o narrador, quem narra a história. Depois, a fala de cada personagem, quem participa da história. No caso aqui, a cigarra e as formigas, né? Elas que são os personagens da história. O narrador, ele não só inicia a história, ele aparece no começo, no meio. Quando não tem o travessão do diálogo, é o narrador que está falando, ok? Copie um trecho da fala do narrador, qualquer um que você quiser, e copie um trecho da fala de um personagem, também um escolhido por você. Essa é a página 19. Continuando, página 20, pergunta 4. Explique qual era o grande trabalho das formigas. Aí vai no texto, se você lembrar de cabeça, pode responder. Ou vai no texto e coloca o que está nas palavras do texto. 5. O que a cigarra pediu para as formigas? Ela é uma fala, ela faz um pedido. Você copia nessa linha aí. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Coisa que era contra os princípios delas. Então, coisas que elas não estavam acostumadas a fazer, coisas que não era comum no seu dia a dia. Vocês vão escolher uma melhor forma para escrever esse trechinho, copiar de novo, mudando essa forma destacada para outra forma. 7. Releia o trecho a seguir. Depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Esse trechinho aí não é do texto todo, é desse trechinho aí. Ele indica aí que as formigas, elas tiveram um sentimento. Qual o sentimento que elas tiveram aí quando elas fazem desdém da cigarra, quando elas dão pouco caso para a cigarra e saem rindo? Circula. As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um
de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. Isso a Pro já tinha explicado para vocês também. Aqui no 8 é só para ler e tá pensando. Juntos releiam a moral presente nessa fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Conversem sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois, conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral da história lida? Esse trechinho final aqui do número 8 é só para refletir, para vocês conversarem com os pais, com os irmãos. Ah, poderia ser outro? Poderia ser outro. Mas, nesse caso aqui, mostra que a cigarra não trabalhou, não teve o que merecia, né? Mas poderia ser outra moral, ok, crianças? Então, a realização das atividades no livro didático até a página 20. Façam com capricho e atenção e aguardem os trabalhos da próxima semana, ok? Tchau!